Boa noite a todos. Agradecemos a Deus e a Jesus pela bênção da vida, pela oportunidade da reencarnação, pela família, por tantas bênçãos, por essa doutrina abençoada que nos esclarece e nos conforta, pedindo ao Pai pelos necessitados do corpo ou da alma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. No livro Consolador encontramos uma questão, é a 131, feita a Emmanuel. Como adquire experiência o espírito encarnado? A resposta dada através do Chico Xavier. A luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Então vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É uma página de Allan Kardec. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Item 18. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é que os destrói. Então, os laços de família são apertados, são fortalecidos pelas reencarnações. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. A reencarnação só os separa momentaneamente, pois que, uma vez retornado à erraticidade, quando estão desencarnados, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes, eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou num mesmo círculo, e trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Os mais adiantados, procurando fazer progredir os retardatários. Após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, por isso mesmo que mais purificado, não perturbado pelo egoísmo, nem obscurecido pelas paixões. Assim, eles podem percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum acidente perturbe sua afeição comum. Entenda-se bem que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na terra apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se preocuparem no mundo dos espíritos. Só são duráveis as afeições espirituais. As afeições carnais extinguem-se com a causa que as provocou. Ora, essa causa deixa de existir no mundo dos espíritos, enquanto a alma sempre existe. Quanto às pessoas que se unem somente por interesse, nada são realmente uma para a outra.
A morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que as aproximou. Por isso, disse que uma pessoa cujo caráter, cujos gostos e inclinações nada tem de comum com os dos parentes, que ela não pertence à família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que se pensa. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com a dupla finalidade de servirem de provas para uns e de meio de progresso para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons, e pelas atenções que deles recebem, seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, as antipatias desaparecem. É assim que se produz a fusão das diversas categorias de espíritos, como se faz na Terra entre as raças e os povos. O medo de aumento indefinido da parentela em consequência da reencarnação é um medo egoísta, provando que não se possui uma capacidade de amor suficientemente ampla para abranger um grande número de pessoas. Um pai que tem numerosos filhos, por acaso, os amaria menos do que se tivesse apenas um? Mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse medo não tem fundamento. Do fato de ter um homem 10 encarnações, não se segue que tenha de encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 esposas e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele sempre encontrará os mesmos que foram objetos de sua afeição, que lhe estiveram ligados na terra por diversas formas e talvez pelas mesmas maneiras. Vejamos agora as consequências da doutrina antirreencarnacionista. Essa doutrina exclui necessariamente a preexistência da alma e as almas sendo criadas ao mesmo tempo que os corpos, não existe entre elas nenhuma ligação anterior. São, pois, completamente estranhas umas às outras. Então, no caso de uma única vida, uma única existência. O pai é estranho para o filho. A união das famílias fica assim reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhuma ligação espiritual. Não haverá, portanto, nenhum motivo de vanglória por se ter entre os antepassados algumas personagens ilustres. Com a reencarnação, antepassados e descendentes podem ser conhecidos, ter vivido juntos, podem ter se amado e mais tarde se reunirem de novo para estreitar os seus laços de simpatia. E isso no tocante ao passado. Quanto ao futuro, segundo os dogmas fundamentais que decorrem do princípio antirreencarnacionista, a sorte das almas está irrevogavelmente fixada após uma única existência. Essa fixação definitiva da sorte implica a negação de todo progresso, pois, se há algum progresso, não pode haver fixação definitiva da sorte. Segundo elas tenham bem ou mal vivido, vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam, assim, imediatamente separadas para sempre, sem esperanças de jamais se reunirem, de tal maneira que pais, mães e filhos, maridos e esposas, irmãos e amigos, não têm nunca a certeza de se reverem. É a mais absoluta ruptura dos laços de família. Então, se fosse uma única existência, não haveria ali a certeza de se reencontrarem, pois cada um teria a sua sorte fixada para um lugar de bem-aventurança ou de sofrimento eterno. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequente, todos os que se amam se encontram na terra
e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Se há os que fracassam no caminho, retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas nem por isso as esperanças estão perdidas. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, sairão um dia do atoleiro em que caíram. Com a reencarnação, enfim, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, do que resulta o estreitamento dos laços de afeição. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeiro, o nada, segundo a doutrina materialista. Segundo, a absorção do todo no todo universal, segundo a doutrina panteísta, que após a reencarnação, a vida, não é? Após o desencarne, todos iriam para um único todo, é o todo universal, que é um absurdo, sabemos. Terceiro, a consequência da individualidade, com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. Então, após a desencarnação, iria para o céu ou para o inferno, para a felicidade eterna ou o sofrimento eterno. A quarta alternativa, a conservação da individualidade com o progresso infinito, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de família são rompidos pela morte e não há esperança de se reencontrarem. Com a terceira, há a possibilidade de se reverem, contanto que estejam no mesmo meio, podendo esse meio ser o inferno ou o paraíso, o sofrimento ou a felicidade. Com a pluralidade das existências, que é inseparável do progresso gradual, existe a certeza da continuidade das relações entre os que se amam, e é isso o que constitui a verdadeira família. No livro de André Morreio, Vida e Obra de Allan Kardec, onde ele cita correspondências recebidas por Allan Kardec, tem uma bastante interessante. No ano de 1859, Kardec recebeu uma carta. Recebia também manifestações de simpatia contra André Morreio. Um correspondente de Lima, no Peru, Dom Fernando Guerreira, assim lhe escrevia: Estimadíssimo senhor Allan Kardec, vosso O Livro dos Espíritos acompanha-me em minhas solidões, etc, etc. Foi assim que pôde traduzir algumas passagens do livro aos selvagens, descendentes dos Incas. A ideia de reviver sobre a terra parece-lhes muito natural, diz Dom Fernando, e um deles me declarou um dia: será que depois de mortos poderemos renascer entre os brancos? Certamente, respondi. Então, talvez sejas um dos nossos parentes? É possível. É talvez por isso que és bom e que te amamos? Também é possível. Então, quando defrontamos um branco, não lhe devemos lhe fazer mal, porque talvez sejam dos nossos irmãos? Dom Fernando assim termina sua carta. Com certeza admirareis, como eu, esta conclusão partida da boca de um selvagem e o sentimento de fraternidade que surgiu nele. Compreende-se como Allan Kardec deve ter ficado emocionado pelo conteúdo dessa carta vinda de tão longe. Então, através do Livro dos Espíritos, os selvagens, como ele citou, né, na carta, compreenderam ali a lei da reencarnação. É muito interessante. No livro Entrevista com Chico Xavier, foi perguntado a ele sobre a prova da reencarnação. É a 58. Qual a maior prova concreta que Francisco Cândido Xavier aponta sobre a reencarnação? Resposta:
A lógica para compreendermos a desigualdade no campo das criaturas humanas. Por que é que uns renascem sofrendo em condições muito mais difíceis do que os outros? Não podemos admitir a injustiça divina. Deus é a justiça suprema, portanto, nós devemos a nós mesmos a consequência dos nossos desajustes. Se eu pratiquei um crime, se lesei alguém, é natural que, não tendo pago a minha dívida moral durante o espaço curto de uma existência, é justo que eu faça esse resgate em outra existência, porque de outro modo compreenderíamos Deus como um ditador, distribuindo medalhas para uns e chagas para outros, o que é inadmissível. E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, fala sobre vidas sucessivas no capítulo 110. Não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Palavras de Jesus que encontramos em João, capítulo 3, versículo 7. E Emmanuel esclarece. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções, às exigências da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O Pai, contudo, Deus, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção do temporário esquecimento. Como vimos, a reencarnação é lei universal e é através dela, dessa lei, da reencarnação, que o espírito recebe de Deus a concessão para se desenvolver, para progredir. E a família é o instrumento de Deus para nos burilar. Caminhando juntos, vamos nos ajudando, nos encorajando e fortalecendo os laços de afeição. Valorizemos aqueles que seguem junto a nós tão próximos neste caminho do progresso. É a oportunidade que temos para desenvolver o verdadeiro amor. Que Deus nos abençoe.
Boa noite a todos. Dando continuidade, então, ao encontro desta noite, nós vimos que na semana passada, a título de aprendizado, houve necessidade do Amadeu Ferrari ser escolhido para ser o primeiro a retomar as recordações do seu passado. É um processo terapêutico utilizado no plano espiritual e que ajuda especialmente aqueles que não desejam recordar-se do passado, não desejam ou não conseguem tal estado de perturbação, ou muitas vezes a própria resistência em não recordar-se para não admitir os erros. Isso é fácil entendermos até com as nossas experiências, quantas vezes não queremos nos recordar de alguma coisa em que reconhecemos que não agimos da forma adequada, não é? Então, o fato é que chegou o momento em que o mestre Epaminondas de Vigo pede para que ele sente-se, porque vai começar esse processo terapêutico. Então, pergunta o nome dele, como nós estávamos vendo, Amadeu Ferrari. Onde residieis antes de ingressardes nestes sítios? Na cidade tal do Brasil. Por que procurastes abandonar vosso destino, cuja finalidade deve ser a unidade com Jesus, nosso Redentor, confiando à ilusão de um suicídio? Não sabeis que praticáveis um crime contra Deus Pai, porque contra vós próprio, visto que é certo que todos trazemos centelhas do Criador em nós? Julgáveis, porventura, poder aniquilar os elementos de vida existentes em vós, esta vida que justamente é eterna, porque a recebestes do eterno Criador? Então, ele fala aqui como que o Amadeu Ferrari confiou-se à ilusão de um suicídio. Por que ele diz ilusão? Porque é uma ilusão. A determinação do suicida, de modo geral, é querer deixar de existir para não sentir mais o que quer que seja que o levou àquele ato. Ele quer anular-se, aniquilar-se, e é uma ilusão, porque não se consegue suicidar-se verdadeiramente, não é? Somos espíritos imortais, então aniquilamos o corpo, mas jamais a alma. Visivelmente contrafeito, esquivou-se Amadeu através de sofisma, único recurso que lhe ocorreu na melindrosa situação. Felizmente, Senhor, foi apenas um pesadelo, uma alucinação. Eu não me pude matar, embora o desejasse, pois que eu estou vivo, louvado seja Deus, estou vivo. Mas Senhor de uma serenidade desconcertante que a nós outros irritaria se não estivéssemos sinceramente dispostos a nos deixarmos conduzir, insistiu o sábio ancião. Reitero a interrogação, Amadeu Ferrari. Por que desejastes desaparecer da presença de vós mesmo, como de vossos semelhantes, quando o poema do universo cantava ao vosso redor o sacrossanto dever dos compromissos para a excelsa beleza da existência humana, que deve habilitar a alma para o reinado da imortalidade? Senhor, é que eu desanimei, eu sim, mas responderei aqui em presença de toda essa assistência? Estarei, pois, novamente defrontando um tribunal? Existe, sim, um tribunal, e todos vós o defrontais. É a vossa consciência, que inicia o despertar da longa letargia que há séculos a mantém chumbada às mais deploráveis inconsequências. Imprescindível é que eu, autorizado pelos poderes máximos do meu e vosso Redentor, vos oriente a fim de que, examinando-a,
aprendais a vos despojardes do orgulho que vos tem cegado desde muitos séculos, impedindo que reconheçais a vós próprios e, portanto, a soberania das leis que regem os destinos da humanidade. Senhor, a miséria, a enfermidade, o desânimo foram a causa. Cometi uma falta grave frente a tão dolorosas circunstâncias. Não tive outro recurso a não ser o que fiz, a prisão, a doença. E esse ato, suicídio, lavou a nódoa de que vos havíeis contaminado antes? Considerais inculpado, honesto, honrado após o mesmo ato? Oh, não! Não pude fugir à responsabilidade dos atos que pratiquei. Sinto-me desonrado por ter lançado mão de quantias que me foram confiadas. Muito embora o fizesse tentando recuperar a saúde, pois a ameaça tenebrosa de um câncer desorientava-me, justamente quando estava prestes a realizar um consórcio cuja expectativa era a minha razão de ser. A quantia era avultada, eu era bancário, a prisão ou a morte. O câncer, o roubo, pois era roubo, o ideal de amor desmoronado, preferi o suicídio. Sei que foram grandes crimes, mas sinto-me ainda confuso, apesar de muito já me ter esclarecido ultimamente. Por que fui colocado em tão desgraçadas circunstâncias? Aqui é um ponto muito, muito importante. A nossa tendência em acharmos que fomos colocados em tão desgraçadas circunstâncias, sem nos darmos conta das razões que nos colocaram em determinadas circunstâncias. Mas em toda essa situação nós vamos ver exatamente no decorrer dos fatos agora essas razões que serão um grande aprendizado para todos nós. Intuições pavorosas, aliás, a confusão turbilhona em minha mente. Intuições pavorosas segredam-me um passado do qual tenho pavor. Então, mesmo sem recordar-se desse passado, ele tinha intuições de coisas que ele havia feito. E o temor fazia com que ele nem vasculhasse nesse passado, porque é um processo que pode acontecer por si mesmo, por si só, mas ele não desejava, daí a necessidade dessa terapêutica. Ó Jesus de Nazaré, misericórdia, eu tremo e vacilo, não compreendo bem. Pois ireis compreender, Amadeu Ferrari, é imprescindível que o compreendais. Acenou para 2 adjuntos que aguardavam suas ordens. Fizeram sentar o penitente diante da tela espelhenta, colocando-lhe em seguida um diadema idêntico ao usado pelo mestre para as dissertações. Pairava pelo ambiente sincera emoção religiosa. Sentíamos que um grandioso, sacrossanto mistério desvendar-se-ia naquele instante ao nosso entendimento. E contritos e temerosos aguardávamos, enquanto benéficas influências envolviam o momento sagrado que vivíamos. Epaminondas voltou-se para a assembleia de discípulos e conclamou: Ficai atentos, a história desse vosso irmão é também a vossa história. Então que nós também ouçamos a história desse irmão como nossa história. Ficai atentos, a história de vosso irmão é também a vossa história. Suas quedas mais não representam que as quedas da própria humanidade em lutas diárias com as próprias paixões. Pela mesma razão, não deveis comentar o que ireis presenciar. Antes, observai a lição que vos será fornecida como exemplo, do qual extraireis a necessária moral para aplicá-la em vós mesmos,
pois será útil lembrar que sois todos almas decaídas, a quem a iniciação em princípios de moral elevada e redentora trata de conduzir aos pórticos do dever. Postou-se de braços alçados para o infinito, então Epaminondas de Vigo, postou-se de braços alçados para o infinito, em atitude de prece e concentração fervorosa. Acercaram-se os adjuntos como a auxiliarem mentalmente seus intuitos. Poderosa corrente fluídica estabeleceu-se, envolvendo em ondas fortes a assembleia de pecadores, que se deixava estar atenta e respeitosa. Até que de súbito, ordem singular ressoou em tom enérgico que não admitiria tergiversação. Quer buscar subterfúgios, evasivas, né? Epaminondas de Vigo impunha a Amadeu Ferrari a volta ao pretérito, isto é, minucioso exame de consciência, passando em revista os feitos de suas passadas migrações terrenas, a fim de que compreendessem toda a sua plenitude e razão das circunstâncias dolorosas em que se vira colocado, circunstâncias das quais não se resignara e que, para solvê-las, comprometera-se ainda mais com um ato de desonestidade e suicídio. Em sentido retrospectivo, passando do suicídio para o início da existência, então começou do ponto do suicídio, né? Eis que fomos depará-lo em bem diferentes condições. Era bem verdade, pois, que residiam em uma encarnação anterior os motivos daquela pobreza que desafiara todos os esforços para se remediar, de vez que Amadeu fora obstinado no trabalho e na força de vontade. Então, é muito importante esse ponto, porque era uma pobreza extrema pela qual ele passou nessa encarnação. Apesar de todos os esforços, é dito aqui que ele era extremamente trabalhador, né? Então, também vamos atentar a coisas que às vezes a gente percebe que algumas pessoas entendem que quem trabalha sempre chega a um resultado satisfatório. Quem é empenhado, esforçado, trabalhador, sempre alcança um resultado satisfatório. Nós sabemos que isso não é uma verdade absoluta de modo algum, porque muitas vezes existem fatores que antecedem a esta encarnação e que criam já determinadas circunstâncias que favorecem essa pobreza extrema. Então vamos seguindo que vamos compreender. Então era bem verdade, pois, que residiam em uma encarnação anterior os motivos daquela pobreza que desafiara todos os esforços para se remediar, de vez que Amadeu fora obstinado no trabalho e na força de vontade. Daquele câncer que o torturava com garras invencíveis, corroendo-lhe a língua e a garganta lentamente, daquele repúdio de amor que absorveu suas últimas forças, incompatibilizando-o definitivamente com o desejo de viver. Então, realmente foi uma encarnação de situações dolorosas. A cortina do presente descerrou-se. O primeiro véu da consciência foi suspenso a fim de que, no proscênio de uma outra existência terrena, drama imenso fosse revelado. Drama que não atingiu apenas a uma ou duas personalidades, mas a uma coletividade, implicando mesmo uma raça heróica e sofredora. Então, as imagens pararam depois que foi mostrado aquela situação de penúria, o câncer, né? Corroendo a língua, a garganta, a frustração pela rejeição da mulher que ele amava, né? Então parou ali e começou a
a ser passado, então, ser visto naquela tela, a encarnação anterior, uma outra existência terrena. Eles não afirmam que teria sido a anterior exatamente, mas olha, de uma outra existência terrena, né? Então vamos ver. Amadeu Ferrari apareceu-nos descrito por sua própria mente no ano de 1840, como traficante de escravos negros de Angola para o Brasil. Era então de nacionalidade portuguesa e daí nossa afinidade com ele. Em viagens reiteradas, enriquecia no comércio abominável, não se poupando trabalhos à frente da torpe ambição de retornar milionário à metrópole, infligindo martírios incontáveis aos míseros que arrecadava em sua livre pátria para escravizar a outros tantos ignóbeis comparsas das mesmas desvairadas ambições. Na truculência de instintos desumanos, cercava-se no maltrato aos negros, ordenando chicoteá-los pelas mais insignificantes faltas, ou mesmo por nenhuma, infligindo-lhes castigos cuja fereza bradava aos céus, tais como a fome e a sede, a tortura e a separação das famílias, pois que vendia aqui os filhos, acolá a mãe, mais além o pai, os quais nunca mais se encontrariam, a não ser mais tarde no além-túmulo, morrendo muitos destes desgraçados atacados pela nostalgia e pelas saudades dos seres amados. Certa vez na fazenda que lhe era própria, aviltara a jovem escrava negra mal saída da infância. E porque o desventurado pai da desgraçada, velho escravo, de 60 anos, num momento de suprema desesperação, louco de dor, diante do cadáver da filha que procurara na morte encobrir a vergonha de que se sentia possuída, bradasse seu vil procedimento acusando-o pelo suicídio da moça, mandou que ferozes capatazes queimassem a língua do velho escravo a ferro em brasa, até vê-lo cair exânime nas convulsões da agonia. Ora, ao passo que nos elucidávamos na majestosa lição, o paciente reconhecia-se tal como era, portador de paixões inferiores, múltiplos defeitos, vultosos deméritos, e debatia-se violentamente, presa de convulsões indescritíveis, acovardado frente ao flagício que lhe infligia a consciência desorientada na tortura dos remorsos. Então, é importante que nós entendamos, está muito claro no Evangelho segundo o Espiritismo, quando está falando das provas, das expiações, nós vemos lá que para aquelas dores, quando temos lá a causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, então nas causas atuais das aflições, é dito, Kardec coloca, que quando nós não encontramos uma resposta na encarnação presente para as dificuldades que enfrentamos, é porque essas respostas estão nas encarnações anteriores. E é muito importante nós termos esse conhecimento da reencarnação, tanto que temos certeza que quando todos nós nos apossarmos desse conhecimento, as revoltas, a descrença, né? Considerar-se injustiçado, esquecido de Deus, tudo isso desaparecerá das nossas mentes, porque entenderemos que determinadas circunstâncias, se não foram criadas por nós nesta encarnação, foram criadas em outro momento.
Então, Amadeu Ferrari, por que tanta dor? Por que tanta pobreza? Por que tanta dificuldade mesmo sendo trabalhador? Porque, de modo geral, quando você trabalha, você encontra pelo menos os recursos por uma subsistência mais digna. No entanto, era uma situação muito difícil, de muita pobreza, aquele câncer corroendo a sua língua, a sua garganta, né? O repúdio do grande amor. Todas as situações que ele criou ali no passado, aquela fome extrema, aquela sede, aqueles lugares de condições dificílimas que ele impunha aos seus escravos, aquele ambiente inóspito, sujo, sem condições. Então, tudo isso foi definindo esse futuro dele. A incompreensão da sua amada, o afastamento da sua amada, a não correspondência do seu amor, os afetos que ele afastou, pessoas que se amavam e ele afastou ali as famílias, fez questão de afastar as famílias. Então, tudo isso definiu, esse passado definiu o seu presente. Evidentemente que a cada encarnação nós temos a oportunidade de refazer o passado em que tanto erramos, e ele teve a oportunidade, mas revoltou-se, não encontrou ali razão para continuar vivo e suicida-se. Então, com muita gratidão no coração, guardando em nossos corações esses aprendizados, vamos rogar a Deus por todos nós, especialmente por aqueles que guardam pensamentos angustiosos, até mesmo revoltados. Permita, meu Pai, que afaste de cada um pensamentos de suicídio, pensamentos de fuga, que a fé e a confiança em Deus seja sempre a nossa força. Com muita gratidão, tenhamos uma